Pablo Marçal entrevistou hoje o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, com quem trocou farpas, muitas farpas, durante os debates na campanha eleitoral de primeiro turno. Durante essa conversa intitulada de Entrevista de Emprego, Boulos foi questionado sobre propostas para aumentar a receita da capital paulista e também sobre invasão de imóveis. A gente separou inclusive esse trecho, vamos acompanhar. Movimento social de moradia só faz ocupação de terreno abandonado, e é importante dizer, não é invadir casa de ninguém, é terreno que está ilegal e por aí vai, só faz isso quando não tem política habitacional, cara. Eu vou fazer o maior programa de moradia da história dessa cidade, isso é compromisso meu de vida. Tem um tipo de invasão que tem acontecido em São Paulo e que não tem nada a ver com o movimento social, essa eu vou ter que combater duro. É invasão de loteamento clandestino ligado ao tráfico de droga nas periferias da cidade, que os caras vão lá, invadem, desmatam, exploram a pessoa que está lá, o necessitado, a família, vende o lote, ganha dinheiro com isso. Isso está acontecendo hoje debaixo do nariz do prefeito, inclusive com esquema na fiscalização de subprefeitura. Essa aí, cara, bandido que usa o sofrimento do povo para ganhar dinheiro, esses, se vierem no meu governo fazer isso, não vai ser a mamata que tem sido do Nunes, não. Importante lembrar que Pablo Marçal fez um convite para a sabatina com Boulos e Ricardo Nunes, mas o atual prefeito recusou o convite. Vamos analisar os aspectos dessa sabatina, chamar o Roberto Mota ao vivo já com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. O que parecia inicialmente uma brincadeira, muitos até duvidaram desse convite ou aquela proposta feita por Pablo Marçal. Enfim, essa live, essa entrevista acabou acontecendo. Pablo Marçal, não na figura de candidato ou ex-candidato, mas assumindo o papel de entrevistador, e o candidato Guilherme Boulos respondendo aos questionamentos. Enfim, Pablo Marçal adotou uma outra postura, né, muito diferente daquela que a gente pôde observar no primeiro turno. Enfim, o que mais lhe chamou a atenção? Caniato, eu continuo achando que é uma brincadeira. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência que tem cada vez mais dificuldade de acreditar no que está vendo nesse nosso país. Eu continuo achando que é uma brincadeira. Infelizmente, não é possível desver essa cena que a gente viu. É uma curiosa e cuidadosa de explicação entre a diferença da invasão do bem e da invasão do mal. Olha, nos dois casos, você fica sem a sua propriedade, mas uma é do bem, entendeu? Se você não entendeu, somos dois, eu também não entendi nada. Eu não tenho a mínima ideia de qual é a estratégia por trás dessa live. Quem sou eu para adivinhar os planos de alguém que tem milhões de seguidores e centenas de milhões de reais de patrimônio? Mas eu, Roberto Mota, jamais daria espaço, em hipótese nenhuma, para alguém que defende um sistema político que me colocaria na cadeia ou coisa pior. O socialismo não é só a filosofia do ressentimento. O socialismo é um modelo de organização de um Estado tirânico, ditatorial, assassino. O Brasil podia ser um país maravilhoso se não fossem as ideias socialistas que hoje infectam a justiça, a economia, a educação, a saúde, até o cuidado com o meio ambiente. Eu jamais daria um minuto de espaço para quem defende ideias assim. Pois é, e foi curioso, porque pudemos observar, principalmente nas redes sociais, apoiadores de Guilherme Boulos não concordando com essa postura dele participar dessa entrevista após os muitos ataques feitos por Pablo Marçal no primeiro turno. E da mesma forma, apoiadores de Pablo Marçal, muitos também disseram que não gostaram muito dessa ideia de apresentar um programa, uma live com Guilherme Boulos, alguém que ele criticou duramente durante os debates e programas no primeiro turno. Delegado Palomo também está com a gente. Delegado, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Enfim, as muitas leituras para a participação de Guilherme Boulos nessa live com Pablo Marçal. A produção chegou a me informar durante a tarde que, enfim, teve uma audiência razoável, cerca de 500 mil espectadores simultâneos, transmissão feita pelo YouTube, mas, obviamente, essa audiência vai crescer ao longo das próximas horas e também muitos cortes deverão ser feitos pela campanha de Guilherme Boulos. Enfim, suas impressões a respeito dessa live.
Sinceramente, eu não entendi o que o Marçal pretende com uma atitude como essa. O que eu vi foram centenas de milhares de críticas contra a sua atitude. Da mesma forma, o Boulos também foi bastante criticado. Uma boa noite, Caniato, boa noite a toda a nossa audiência e aos nossos colegas de bancada. Quem ganhou com isso? Sinceramente, eu acho que nenhum dos dois. Foi o Ricardo Nunes que ganhou com isso, porque ele não quis ir. E, na minha opinião, ele não deveria ir mesmo, porque ele está com uma certa vantagem, pelo menos nas pesquisas. Claro que nós não sabemos quem é que vai ganhar, então ele tinha muito mais a perder do que ganhar. Já o candidato Guilherme Boulos, ele tentou ali surfar nos eleitores de Pablo Marçal, mas eu sou favorável à opinião do Mota. Eu acho que quem decidiu, o voto já decidiu, não vai ser essa live que vai fazer eles mudarem de ideia. Eu acho que o voto já está consolidado e só se acontecer uma coisa surreal na cidade de São Paulo, alguma coisa que a gente não espera para que haja mudança de voto. Por enquanto, eu acho que não surtiu efeito nenhum. Pois é, o Cristiano Beraldo vai trazer também suas impressões acerca dessa live. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Foi uma aposta, né, da campanha de Guilherme Boulos na tentativa de conquistar parte do eleitorado de Pablo Marçal, que conquistou mais de 1.700.000 votos no primeiro turno. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao delegado Palumbo, ao Mota, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, foi realmente o evento desse segundo turno, um evento inesperado, ao melhor estilo Pablo Marçal, que ofereceu ao público, aos eleitores, e não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, uma campanha de primeiro turno cheia de novidades, de ideias que muitas vezes ali se confrontavam, denúncias de uma hora, afagos de outro, mesmo a consequência ou pós-briga ali dele com o Datena, que resultou naquela cadeirada, eles depois trocando mensagens, o próprio Marçal escrevendo para o Datena, você me machucou e tal, como, enfim, passa como algo que não era muito genuíno e que tinha um propósito meramente do espetáculo, né? Agora, ele que se apresentou como um candidato de direita e que elegeu Boulos para ser o seu grande opositor, fazendo acusações seríssimas contra Boulos e, por fim, apresentando um laudo que se revelou falso, sugerindo, ou naquele caso, afirmando que Boulos tem problema com o uso de droga. E aí, agora, nesse segundo turno, ele resolve fazer essa live e, mais surpreendente, que me parece, é Boulos ter aceitado. Por que isso se deu? Na minha leitura, Pablo Marçal, quando ele perde, né, ele falava que ia ganhar no primeiro turno e aí ele fica de fora do segundo turno, ele está tentando encontrar um caminho de manutenção de relevância. Então, ele queria ser parte desse segundo turno e, pelo alcance de rede social que ele tem, ele se viu numa posição de poder ser uma parte relevante desse segundo turno, fazendo essas entrevistas de emprego, como ele colocou. Ricardo Nunes, naturalmente, não aceitou, porque Ricardo Nunes já está liderando com uma certa folga, ele não tem muito a ganhar, dando palco para Pablo Marçal. E Guilherme Boulos está numa situação em que ele precisa incorporar até o voto de protesto, que, de uma certa forma, é a mensagem que Marçal passava, né? Não dê continuidade a esses figurões da política, vote em mim porque eu sou a novidade, eu sou empresário, eu vou fazer você prosperar, eu vou construir coisas extravagantes em São Paulo como prefeito. Então, ele era o outsider. E o Boulos se coloca numa posição de querer ser essa figura de protesto contra o Ricardo Nunes e contra o que o Ricardo Nunes representa, que é a manutenção do status quo na Prefeitura de São Paulo. Só que o Boulos, ele traz uma carga histórica que é muito difícil ele se confrontar ali para justificar o seu passado, se colocar como essa grande novidade, legal, bacana, que vai fazer coisas incríveis em São Paulo. Então, não me parece, eu estou com o delegado Palumbo, eu não acho nem que o Pablo Marçal conseguiu se tornar a referência desse segundo turno e nem que Boulos vai ganhar os votos ou vai construir a imagem que ele precisa para virar o cenário que as pesquisas estão indicando aí com Ricardo Nunes na frente.
Mas com certeza, como disse o Beraldo, foi um evento diferente, né? Inusitado, não esperávamos por isso. Bem, deixa eu trazer um outro destaque, mas ligado a esse, porque Pablo Marçal também aproveitou essa live, essa entrevista, para se lançar na disputa nacional em 2026. O projeto eleitoral de Marçal tem ganhado muita adesão do União Brasil, que intensificou inclusive as conversas para uma possível filiação do ex-candidato à Prefeitura de São Paulo. Aliados do presidente da sigla, Antônio Rueda, afirmam que está sendo estudada inclusive uma candidatura em torno do empresário contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O clima entre a cúpula do União Brasil e o governador não está nada boa após as eleições e a força de Marçal teria impressionado a direção do partido. Enfim, Marçal se aproximando do União Brasil e de olho em 2026. Delegado Palumbo, queria sua reflexão. Pablo Marçal, a gente já tinha trazido isso a alguns programas, ele se utiliza de uma estratégia para sempre colocar o seu nome em evidência. Dia sim, dia não, a gente abre os portais de notícias. Pablo Marçal, tem alguma novidade em relação a Pablo Marçal? Ele se utiliza dessa live também para lançar o seu nome como futuro presidenciável, né? Muitos indicam, inclusive, que ele tentará disputar a presidência em 2026. E agora essa aproximação entre Pablo Marçal e o União Brasil. Atualmente ele está no PRTB, uma sigla pequena, já a União Brasil, uma sigla muito maior, penetração nacional e teria naturalmente condições para oferecer aquilo que Pablo Marçal deseja. Caniato, nós temos que lembrar que no início da campanha, aliás, na pré-campanha, a União Brasil acabou fazendo uma sinalização para o Marçal. O que a gente tem que entender de política é que os partidos estão preocupados com eles. O partido não está preocupado com o povo, não está preocupado se o povo vai gostar ou se não vai gostar. O que for melhor para o presidente do partido e para aqueles que mandam o partido, eles vão tomar esse tipo de rumo. Também temos que levar em consideração que o Marçal, sem tempo de TV, sem dinheiro, sem apoio de partido político, sem coligação nenhuma, ele perdeu por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, que ele não está agora no segundo turno. Talvez, muito provavelmente, por causa dos episódios de sair de ambulância com oxigênio, aquele espetáculo que não pegou legal, e também a do laudo, que aí foi uma pá de cal, na minha opinião. Mas ele é forte, ele é uma pessoa que ganhou parte da direita. Não sei agora com essa sinalização, porque é assim que o povo da direita vai entender, que ele fez uma sinalização para o Boulos. Eu não sei se agora ele vai ter tanta força assim, mas não é de se desprezar. E se a União Brasil, que é um partido grande, um partido gigante, abraçar Pablo Marçal, com certeza ele vai vir como presidente da República, como governador, isso se não se tornar inelegível. Mas tudo pode acontecer aí durante os próximos meses e anos. Beraldo, a live com Guilherme Boulos tende a prejudicar os futuros arranjos ou acordos que Pablo Marçal pretenda fechar com partidos de centro-direita e de direita? E como você avalia essa aproximação com a União Brasil, que é um partido enorme, com muitas figuras conhecidas, que também tem desejos grandes de disputarem cargos estratégicos, né, Beraldo? Pois é, eu vejo que Pablo Marçal, ao dar esse palco, colocar a sua audiência, né, a favor de Guilherme Boulos, ele perde a legitimidade ideológica. Ele se colocava como alguém de direita, com um projeto inovador para São Paulo e também para o Brasil. Ele cogita essa... Aliás, tentou disputar a presidência da República em 2022, acabou não conseguindo viabilizar essa candidatura e, por fim, foi candidato a deputado federal, teve, se não me engano, 270 ou 290 mil votos. Agora, ele, com o seu público, o público dele, os seguidores dele, são as pessoas que consomem o conteúdo de cursos, né? Compram os cursos que ele vende, as palestras, os eventos e tal. Então, essas pessoas têm um tipo de conexão com ele diferente do universo político. É claro que o que ele está tentando fazer, né, ou fez durante essa eleição, foi transferir essa devoção por questões de coach e orientação aí de aspectos da vida, do esporte, etc.,
para uma preferência muito enfática na política. Só que essas pessoas vinham, em grande parte, da direita, abriram mão de apoiar o candidato de Jair Bolsonaro para apoiar esse que então era o autêntico representante da direita. Só que agora ele dá o palco para o Boulos. Então eu acho que isso dá um carimbo negativo para Pablo Marçal nessa busca de encontrar uma identidade política. E aí, nesse aspecto, ele combina muito com a União Brasil, Caniato. União Brasil surgiu da união entre o antigo PFL, que depois passou a se chamar DEM, que era tradicionalmente o grande partido de direita do Brasil, com o PSL, que ganhou relevância ao eleger Jair Bolsonaro, né? E um número expressivo de deputados já em 2018. E eles se unem, e o União Brasil hoje é esse partido liderado por Antônio Rueda, que não é um político, ele é um homem de negócios, tem interesses aí em diversas áreas, mas ele não é um ser da política. Ele, quando senta para conversar com os grandes caciques, os presidentes dos grandes partidos, ele não é visto como igual. E aí ele está com o pé no governo Lula, mas ele quer trazer o Marçal para ser um candidato de direita, e aonde tiver que apoiar o Ciro Gomes, ele vai apoiar o Ciro. Então ele faz qualquer negócio para manter o poder. Não há absolutamente nada de genuíno no União Brasil. Então é uma busca para que a União Brasil tenha um nome de referência, num aspecto que eles já descartam Ronaldo Caiado. Olha que posição difícil. Já descartam uma figura que é histórica dentro do partido, porque veio do PFL, foi inclusive já candidato à presidência da República, lá em 89, disputando com Fernando Collor e Lula, etc. Então ele já é descartado e vão buscar essa figura para imitar o que o PL faz com o Bolsonaro, né? Cria essa figura de referência para eleger uma grande bancada. Então é um arranjo político muito feio que revela o mais do mesmo, revela esse engodo político que a gente está tão cansado de ver. Agora, delegado Paulão, só para a gente fechar esse tema, eu vou trazer outras notícias na sequência, mas quais são os cuidados que uma figura como o Pablo Marçal, que há poucas semanas era apontado talvez como uma das figuras mais promissoras da nossa política, quais são os cuidados que ele deve ter para não criar esse tipo de problema em relação a essa legião que ele acabou conquistando, que apostam nele como talvez uma figura que possa fazer a diferença? Quais arranhões nessa curta biografia política que ele não deve acumular? O tempo irá dizer, Caniato, mas o que eu posso garantir é que tanto o povo da direita quanto da esquerda não admite determinadas atitudes. Nós tivemos alguns casos aí de pessoas que tiveram mais de 1,5 milhão de votos, depois acabou traindo a pessoa que acabou dando tantos votos assim e acabou se afundando. Não foi uma pessoa, não, foram várias pessoas que traíram os seus ideais. Então, tanto o público do lado direito quanto do lado esquerdo, eles não aceitam isso. Quando eu falo que o partido está pensando nele mesmo, e concordo com tudo que o meu amigo Caniato falou, vamos colocar a situação do meu partido, o MDB. O MDB está com o governo federal e aqui em São Paulo está com o Tarcísio. Ou seja, eles estão visando os interesses deles, eles não estão visando o interesse da população. É evidente isso, porque vai ficar com um pé em cada canoa, como bem disse o Beraldo. E a política é desse jeito mesmo que eles acabam fazendo. Eles vão se preocupar sempre, em primeiro lugar, com os interesses do partido. Os presidentes de partido, eles têm interesse maior nos deputados, porque é o deputado federal que acaba dando dinheiro para eles. No caso de fundão, tempo de TV, é a quantidade de deputados federais que determina isso. Então, eles querem o maior número de cadeiras possíveis. Não importa se é do lado direito, se é do lado esquerdo, o viés político e ideológico, o importante é fazer muitos e muitos votos.